agora, né, da promoção da agroecologia. No bloco passado mostramos então uma reportagem, né, sobre a agroecologia, segurança alimentar e também agora da agenda com propostas de políticas públicas de apoio então à agricultura familiar. Sobre o tema eu converso com Flávia Londres, que é engenheira agrônoma e integrante da Articulação Nacional de Agroecologia, chamada ANA. Muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Simone. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Flávia, para a gente ter essa conversa aqui. Então, foi elaborada, então, uma carta, né, política de articulação com intenção, não é? Articulação Nacional de Agroecologia. Como é que foi essa apresentação dessa agenda e quais são as propostas, então, Flávia? Então, Simone, a gente está iniciando essa campanha, uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, que a gente chama de Agroecologia nas Eleições, e que tem o objetivo de incidir no debate eleitoral das eleições municipais. Né? Esse ano a gente vai eleger vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos no Brasil inteiro, e a gente sabe que nos municípios muita coisa pode ser feita pela agroecologia, pela agricultura familiar, e contribuindo, inclusive, para esses grandes problemas da sociedade, da humanidade que a gente tem vivenciado, como eu estava vendo agora há pouco no jornal, vocês falando sobre as mudanças climáticas, né? A agroecologia tem muitas propostas, muitos caminhos para solucionar essas crises que a gente vive hoje. E aí, como é que a gente construiu essas propostas? Vale a gente voltar em 2020, que foi também um ano de eleições municipais, e que a ANA realizou também uma grande ação de incidência no debate eleitoral daquele ano, e a gente resolveu, naquele momento, começar com um levantamento, uma pesquisa de ações municipais que apoiam a agroecologia, que já existem, ou que já existiram, e que têm resultados, são experiências concretas para a gente mostrar do que é possível fazer. E foi um trabalho muito interessante, porque existe muito um discurso que a gente ouve por aí, é que o município, as prefeituras não têm dinheiro, não têm recurso, tem pouco pessoal, às vezes tem o carro, mas não tem a gasolina, sempre aquela conversa de que não é possível, tem boas intenções, mas não é possível realizar ações concretas de apoio à agricultura familiar, à agroecologia, como se isso fosse uma tarefa só do governo federal ou só do Estado, né? Do governo estadual. E o que a gente descobriu foi muito impressionante, num levantamento rápido que a gente fez no Brasil inteiro, que a gente encontrou mais de 700 exemplos no Brasil inteiro de políticas municipais que apoiam a agroecologia. E as mais variadas possíveis, pensando a agroecologia no seu sentido amplo, né, nas suas várias dimensões, os vários temas que a agroecologia articula. Então, a gente encontrou políticas de assistência técnica e extensão rural no nível municipal, políticas de hortas urbanas, políticas de alimentação escolar, de compras institucionais de produtos da agricultura familiar do município para abastecimento dos equipamentos no município. A gente encontrou políticas, por exemplo, de gestão de resíduos sólidos, compostagem urbana, comunitária, né? E, inclusive, teve uma política, coisas muito criativas, né? Por exemplo, lembrei uma agora que era uma política chamada Pila Verde, em que a prefeitura comprava resíduos orgânicos dos moradores desse município, onde essa política foi implementada, pagava esse resíduo com uma moeda social, chamava Pila Verde essa moeda. Esse resíduo ele era destinado para compostagem, e essa moeda social com a qual era comprado esse resíduo orgânico, ela podia ser usada para compra de alimentos nas feiras do município, da agricultura familiar e da agroecologia. Então, sim, são exemplos muito, muito concretos do que pode ser feito. E foi a partir desses exemplos concretos que a gente construiu uma agenda propositiva para dialogar com as candidaturas. Então, esse ano a gente começa novamente, né, essa ação de debate com candidaturas. A ideia é que as organizações da agroecologia são grupos, redes do Brasil inteiro, que vão participar de ações de debate, de diálogo com candidaturas, e essa carta política da ANA, ela é um instrumento com muitos exemplos de propostas que a gente pode dialogar com essas candidaturas. A gente já viveu essa experiência antes, a gente teve resultados muito interessantes desse processo de diálogo e desdobramento pós-eleições, então a ideia é que a gente tem novamente uma agenda propositiva. A carta que a gente construiu esse ano, ela está organizada em 15 eixos, são 15
eixos temáticos de propostas e tem 51 propostas ali concretas. São exemplos, na verdade, é uma coisa simplificada, né? Mas são exemplos de propostas em muitos temas que a gente pode dialogar e adaptar para cada realidade, em cada município, em cada território. A gente tem chance de fazer um diálogo muito produtivo com as candidaturas e transformar essas propostas em ações concretas mesmo a partir das próximas gestões municipais. Flávia, conversar, né, com os municípios aí, os prefeitos, porque você colocando aí, cada município tem a sua realidade, enfim, 700 exemplos que você colocou aqui, né, que nesse levantamento aí, de políticas municipais, e a gente vê aí, como você citou, o Pila Verde. Eu acredito que o Pila, no Rio Grande do Sul, chama muito Pila em relação a dinheiro, não é? Essa troca, Isso um Pila, mesmo. 2 Pila, eu acredito que o projeto seja Sim. de lá do Rio Grande do Sul, não é, Flávia? Então, são muitos projetos aí que você bem colocou aí. Em ano de eleições municipais é importante a participação dos municípios, e a gente vê, como você trouxe aí, quanto eles estão participando nesses projetos. O papel é promover cada vez mais a agroecologia e os desafios, não é? A gente tem que falar, né, para a construção de políticas públicas agroecológicas estão aí. E desses projetos que você citou aí, quais os municípios que estão bem avançados, assim, não sei se você pode colocar para a gente aí, e aqueles que estão um pouco mais defasados? Olha, essa é uma pergunta desafiadora. A gente vive num país com mais de 5.000 municípios, né? Então, assim, existe uma grande quantidade de experiências que sequer são conhecidas. Quando a gente fez aquele levantamento em 2020 de políticas municipais, a gente partiu desse pressuposto. Existem políticas municipais de apoio à agroecologia, mas elas não são conhecidas nacionalmente, elas têm muito pouca visibilidade. Normalmente, essas políticas municipais, elas são conhecidas lá no município, são conhecidas pelos beneficiários diretos daquela política, pelas organizações que ajudaram a construir, né, e a consolidar essas políticas. É importante lembrar que muitas dessas políticas municipais, elas foram construídas a partir de experiências que já existiam, que eram conduzidas pelas comunidades, pelas organizações da sociedade civil, e que, por darem certo, por terem um grande potencial ali no município, acabam se transformando em políticas públicas, né? Então, assim, tem muitos exemplos de políticas exitosas. Vale a gente lembrar que, assim, um desdobramento dessa ação que a gente teve em 2020, como eu disse, a gente teve uma agenda propositiva, a gente conseguiu dialogar com candidaturas no Brasil inteiro, e aí a gente, passadas as eleições, no final do ano de 2020, a gente tinha esse desafio de dar algum segmento a essa ação de incidência e diálogo, né? E a gente teve um fato que foi bastante interessante também, que foi o seguinte: fruto do diálogo que a gente teve com candidaturas, primeiro um aspecto pedagógico, porque muitos candidatos têm interesse, têm vontade de apoiar, mas não conhecem, não conhecem muito do tema e não sabem muito das possibilidades, né? Então, propostas da agenda propositiva da ANA passaram a integrar o plano de governo, o plano de mandato de muitas candidaturas. Isso já foi um primeiro resultado, né, do nosso trabalho de diálogo. E o que a gente viu foi que, depois das eleições, muitas candidaturas que tinham se comprometido com as propostas da agroecologia vieram procurar as organizações da sociedade civil no território, no estado, e dizer: olha, vocês vão ter que ajudar a gente a construir essas políticas, a gente não tem essa experiência. E aí isso traz um caráter muito importante também da agroecologia e das propostas que a gente traz, que é o da participação social. A gente precisa construir essas políticas junto, né? A gente sabe desse resultado, dessa experiência. As políticas que são construídas e implementadas em diálogo com a sociedade civil, em diálogo com a população local, com as pessoas que vão ser beneficiárias daquela política, elas têm muito mais chance de resultado, têm muito mais chance de sucesso, né? E aí, a partir dessa demanda de mandatos e de gestões municipais que queriam construir com a gente, né, no diálogo com as organizações da sociedade civil, essas políticas, a gente desenvolveu uma ação que a gente conseguiu acompanhar diretamente mandatos e gestões em 38 municípios no Brasil inteiro.
Agora, a gente tem que pensar, 38 municípios num universo de mais de 5.000 municípios, a gente está falando de referências, é uma construção de aprendizados e referências. Isso não a gente não consegue alcançar o Brasil inteiro e nem tem informação sobre o que acontece no Brasil inteiro. Mas dessas iniciativas piloto de referência que a gente conseguiu acompanhar, a gente viu coisas, por exemplo, construção de políticas de apoio a feiras da agricultura familiar. A gente sabe do município, a gente sabe da carência que existe por infraestrutura, transporte dos alimentos até os centros urbanos para a comercialização dos alimentos, equipamentos como balança, avental, barraca. Então, esse tipo de política, que é uma coisa tão simples, faz muita diferença na comercialização e no apoio à produção local do município, né? Outro exemplo, a gente teve municípios também que criaram leis municipais de restrição dos impactos dos agrotóxicos. Então, políticas que proibiam a pulverização aérea de agrotóxicos no município, protegendo a população daquele município. Tem muitos exemplos. É verdade. Mas, assim, o importante é dizer que são ações possíveis. A gente está falando de casos concretos do que é possível fazer. Assim, a experiência mostra já. É possível fazer e avançar cada vez mais, como você falou, são muitos municípios, mais de 5.000 municípios aí, as ideias estão aí e que elas avancem mais nessas propostas dos candidatos aí, né, quando a gente fala nessa articulação nacional para promover cada vez mais a agroecologia. Flávia, infelizmente nosso tempo esgotou aqui, mas eu queria muito agradecer a tua participação aqui comigo hoje no nosso jornal. Eu conversei com Flávia Londres, que é engenheira agrônoma e também integrante aí da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA. Obrigada, boa noite, bom feriado para você. Boa noite, obrigada.